E aí, pessoal, preparados para mais uma aula? Na aula de hoje, nós iremos revisar tudo que vimos na aula passada, tá certo? Assim também como vamos tendo a oportunidade de fazer alguns exercícios para deixar vocês preparados para o que vão vir aí pela frente. Bom, vamos recapitulando um pouquinho do conceito de cada um desses três elementos que foi passado na aula passada, tá certo? Então, observe. O adjunto adverbial é aquele que funciona, certo? Como agente modificador do verbo, do adjetivo ou até mesmo do próprio advérbio, certo? Ele indica circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de causa, certo? E tudo isso aí vai ser analisado através, certo, da proximidade que essa palavra tem do verbo. É isso mesmo, tá? Na maioria das vezes nós sempre trabalharemos com o verbo. Já o adjunto adnominal, diferente do adverbial, ele vai trabalhar junto do nome. Esse nome geralmente é um substantivo. Mas quando não tem o substantivo perto, ele pode ser uma palavra substantivada. O que é isso? É a palavra que exerce função de substantivo, mas que não é substantivo de natureza, certo? Podem ser artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Então, essas quatro classes gramaticais servem como adjuntos adnominais, que é o que nós vamos também ver nos exercícios. E, por fim, os complementos nominais. Como o nome já está falando, o complemento nominal é a expressão que vai completar um nome. Esse nome pode ser, mais uma vez, um substantivo, um adjetivo ou, em alguns casos, um advérbio. Só existem dois casos de advérbio, que é perto de e longe de. Mas todas as outras palavras que necessitam de um complemento serão completadas por um complemento nominal, que é o que nós iremos fazer também na nossa revisão de hoje, certo? Então, preparados? Vamos começar. Na nossa primeira questão, analise. Relacione as colunas de acordo com as definições adequadas dos termos acessórios da oração, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. É um termo que possui valor adjetivo e que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Pode ser expresso por adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome e numeral adjetivo. Tá? E o segundo é um termo que associa-se ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio, intensificando-lhe o sentido ou denotando alguma circunstância. Pode vir representado por advérbio, locução adverbial ou expressão adverbial, tá certo? Ou quem sabe até mesmo uma oração adverbial, tá? E aí você vai fazer a devida correspondência, certo? Nos termos aqui, ó. Adjunto adverbial é um ou dois, adjunto adnominal um ou dois também, tá? Se você sabe, aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o caderninho, vai colocar questão de número 1, vai colocar, abrindo os dois parênteses, letra A, e vai responder 1 ou 2. E letra B, da mesma forma, 1 ou 2. Ok? Se você já sabe a resposta, vamos para a segunda questão. Bom, identifique os adjuntos adnominais. A palavra adjunto é a que está junto de, próximo, tá? E aí, das orações abaixo, o que é que você vai fazer? Você vai tentar só escrever, letra A, quais são os adjuntos adnominais que você acha que tem na expressão. Os professores da escola estão de férias. Então, você vai escrever, certo, apenas os adjuntos adnominais. Não invente de fazer isso nem na tela do seu computador, nem no celular, porque não vai funcionar. E não tem como eu ver. Mas você pode fazer no caderno para você conferir se realmente você fez. Na letra B, todos os livros foram catalogados, quais palavras representam certos adjuntos adnominais. Na letra C, a menina feliz chegou, certo? Vai fazer a mesma coisa como fez nas questões anteriores. Na letra D, alguns professores estão em greve. E na letra E, o primeiro beijo é inesquecível. Só para quem deu. Tem gente aí que ainda não deu o primeiro beijo. Então, fica calmo que vai chegar também a sua vez, tá certo? Vamos agora para o gabarito? Bom, observe que na questão de número 1, adjunto adverbial é a informação de número 2 aqui, ó. Essa aqui. E como é que eu sei que é adjunto adverbial? Primeiro, foi como a gente colocou lá. Está associado a um verbo, certo? Ou advérbio, ou um adjetivo. Nesse caso aqui, pode vir sendo representado por um advérbio, uma locução adverbial, ou uma expressão de advérbio, tá? Então, nesse caso, é 2. E no primeiro caso aqui, é adjunto nominal. Por quê? Ó, adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome numeral, é tudo
adjunto adnominal, tá certo? E o que é que ele faz? Ele dá valor, ele especifica, ele determina, certo? O nome, no caso, o substantivo, certo? Ou uma palavra substantivada. E no segundo, para quem conseguiu fazer direitinho, ó, os é adjunto adnominal, que é artigo. Da escola é adjunto adnominal, que é locução adjetiva. Todos é pronome, certo? Os é artigo, também é adjunto adnominal. Por que catalogados? Não pode ser, tá? Porque catalogados aqui, ó, está relacionado ao verbo ir. Logo aqui está expressando um verbo só. A é artigo, feliz, adjetivo, alguns pronomes, tá? Por que não em greve? Porque em greve é um modo, tá? Então aí já seria adjunto adverbial. O artigo, primeiro, numeral, inesquecível, adjetivo. Então, quando nós pensamos, certo, em adjuntos adnominais, artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes e numerais. Então, se você descobriu tudo isso daí, você está dentro do adjunto adnominal. Vamos para as próximas? Bom, agora você vai relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Nas questões que estão grifadas, você vai dizer se é adjunto adnominal ou se é adjunto adverbial. Lembrando que a adjunto adnominal é representado por artigo, adjetivo, pronome numeral. E a adverbial por expressões ou circunstâncias relacionadas a tempo, lugar, modo, causa e tantas outras coisas, tá certo? Então, durante a festa daquele poeta mineiro, muitas pessoas ficaram emocionadas. Então, a e daquele poeta mineiro, muitas, representam um ou dois. Aí você vai marcar aí também no seu caderno. Letra B. Nunca vi aquela mulher. Nunca é um ou dois. Vai marcar lá também. Os melhores daquela fábrica. Um grande e da cidade. Representam o quê? Adnominal ou adverbial? Marca aí também. Na letra D. Encontrei bons exemplares na biblioteca da cidade. E aí, ó, na biblioteca. Representa o quê? Aí você vai marcar também. E na letra E, o ladrão quebrou o vidro do carro com uma pedra. Certo? Se você já sabe, então coloca aí se é 1, se é 2, se é 1, se é 2, se é tudo 2, se é tudo 1. Você que vai decidir no final. Na quarta questão, a colossal produção agrícola industrial dos americanos voa para os mercados. Com a velocidade média de 100 km por hora, os trigos e carnes argentinas afluem para os portos em autos e locomotivas que uns 50 km por hora na certa desenvolvem. Tá? Então, dentro das circunstâncias para os mercados, em autos e locomotivas e na certa, representam respectivamente, na ordem, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Levando em consideração que tem que ser primeiro para os mercados, depois autos e locomotivas e finalizando com na certa. Então, qual dessas alternativas aqui corresponde corretamente com essas expressões que foram destacadas? Se você sabe, já marcou, vamos para o gabarito. Bom, na terceira questão, observe. O primeiro é adjunto adnominal, porque ó, artigo daquele pronome, no caso, poeta mineiro. Aí vem aqui com pronome e, neste caso, certo? Adjunto ou locução adjetiva. Pronome. Nesse adverbial, advérbio de negação. Os melhores, artigo e adjetivo. Daquela fábrica, certo? Pronome demonstrativo. Um artigo, grande, adjetivo, da cidade, locução adjetiva, na biblioteca, tá? Advérbio de lugar, expressão representando a lugar, tá? O ladrão quebrou o vidro do carro com uma pedra. Foi o quê? Foi um instrumento. Ele quebrou com a pedra, então é adverbial. Então, analisar todas essas características são importantes para você marcar as sentenças corretas, tá? E na quarta questão, a resposta é a letra B, porque para indica a finalidade, em autos indica lugar, certo? E na certa indica a afirmação. Então, neste caso aí, está sendo uma expressão correta. Então, se você marcou essa aí direitinho, você está de parabéns. Se você não marcou, marque, certo? Para aprender. Quinta questão. O adjunto adnominal foi grifado em, ou seja, tem 5 frases e as 5 frases, 4 delas estão erradas e uma está certa. Você vai marcar apenas aquela que foi grifada corretamente o adjunto adnominal. E adjunto adnominal só pode ser artigo, adjetivo, pronome
e numeral. Na sexta questão, na frase, para a realização das provas do concurso chegamos no ônibus das 7. Nesse caso daí, no ônibus das 7, indica a expressão de adverbial de meio, de tempo, de lugar, de modo, meio e tempo. Tá certo? Se você sabe, se já marcou, se já está com a resposta, para o gabarito. Vamos lá. A questão correta aí, a letra correta da questão 5 é a letra B. Por que, pessoal, é a questão da letra B? Porque, veja só, quando você tem O, você tem o artigo, mas professor é substantivo, então não pode ser com substantivo, tá certo? Então, no caso aqui de matemática, é uma locução adjetiva relacionada ao professor. Esse professor é de quê? De matemática. Então, nesse caso aqui, está caracterizando, especificando, determinando o substantivo professor. Por isso que é a letra B. Por que não pode ser a letra C? Porque professor, como já aprendemos, é um substantivo. E professor de matemática aqui é um substantivo mais a locução adjetiva. Então, não serve para nós. Na letra D, recebeu o prêmio. Recebeu é verbo. O verbo não pode ser adjuntado nominal. E na letra E, o prêmio. Mais uma vez, o que acontece é que igual a letra A. Você tem o artigo mais o substantivo. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Olha como ficou bonitinho a seta. Vamos lá. E na sexta questão, no ônibus das 7 está relacionado a tempo e meio. No ônibus é o meio e às 7 é a hora. Então é isso que está acontecendo. Se você prestou atenção nisso aí, você com certeza está de parabéns. Próxima questão. 7. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase em que contém um adjunto adverbial de causa. Então você só vai marcar aquela que indica uma causa. Jamais duvide de Deus. Mande a carta pelo correio. Devido ao mau tempo, não saiu de casa. Nenhuma das alternativas anteriores. Tá certo? Qual dessas aí você acha que tem uma de causa? Se você sabe, marque no seu caderninho. E na oitava questão, o Brasil jovem está curtindo o vestibular. Os termos destacados no período acima são, respectivamente, sempre indica na ordem, quem vem primeiro e quem vem depois. Se você encontrar o inverso, você não vai acertar. Por quê? Porque para acertar você tem que fazer os dois, ok? Vamos lá. Adjunto adverbial e objeto direto, predicativo do sujeito e objeto direto, adjunto nominal e complemento nominal, adjunto nominal e objeto direto, adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Então, a resposta correta, de acordo com o nosso gabarito, é, primeiro, no caso, sétima questão, letra C, né, causa. Então, por que foi que ele não saiu de casa? Por causa do mau tempo. Então, aqui nós temos uma expressão relacionada à causa, adjunto adverbial de causa por conta do mau tempo. E na oitava questão, nós temos a adjunta nominal, que no caso aqui é jovem, relacionada ao substantivo Brasil, tá? E o objeto direto. Por que objeto direto? Porque quando falamos aqui curtindo, que é o verbo, tá? O vestibular funciona como objeto direto do verbo curtir. Por isso que neste caso aí, certo? Ele é objeto direto. E quando é que tem o objeto direto? Que eu esqueci. É quando depois do verbo não tem preposição, certo? No caso aqui é artigo, como já aprendemos. Então, se fosse gostando da viagem, aí se dá seria artigo. Seria, em vez de objeto direto, seria objeto indireto. Ok? Próxima questão. Bom, vamos agora mais uma vez analisar as questões que estão aí e você vai marcar aquela que está de acordo com o que se pede. Tá? Então, na questão de letra A, do zoológico é um adjunto adverbial de lugar. Na questão B, do zoológico é adjunto adnominal. Na questão C, colégio é um adjunto adnominal. Na questão D, apressadamente é de modo e o pai eufórico é um adjunto adnominal. Tá certo? Então, você vai marcar a única alternativa, certo? Em que, certo? A pergunta que está aí, a palavrinha que está grifada, ela não corresponde com a sua informação entre parênteses. Se você já sabe diferenciar o adjunto adnominal e o adverbial,
não vai ser difícil você também marcar essa questão, tá? E na 10ª questão, em todas as alternativas existem 2 advérbios, exceto, ou seja, apenas uma não tem 2 advérbios, ou seja, outra palavra que não é advérbio foi marcada. Então, ele permaneceu muito calado, amanhã não iremos ao cinema, o menino ontem cantou desafinadamente, tranquilamente realizou-se hoje o jogo, e ele falou calma e sabiamente, tá? Então, qual dessas alternativas estão certas e erradas? Então, vamos lá para a conferência. Na letra C, certo, é adjunto nominal? Não. Colégio é substantivo. Para ser adjunto nominal, teria que ser ou entusiasmados ou o, que é artigo, certo, ou adjetivo. Substantivo não pode ser adjunto nominal, visto que é ele quem recebe apoio para ser especificado ou determinado. E na 10ª questão, permaneceu e calado, tá certo? Permaneceu é um verbo. Então, se é verbo, não pode ser advérbio, tá certo? As demais, sim. Amanhã, relacionado a tempo, ao cinema, lugar. Ontem, tempo, desafinadamente, modo. Tranquilamente, modo. Hoje, tempo. Calma e sabiamente, modo. Então, a única alternativa que não tem advérbio é a letra A, certo? Qualquer dúvida, você vai revendo todas as explicações e a aula anterior para aprimorar mais ainda seu conhecimento. Bom, chegamos agora para fazer a análise dos complementos nominais, que são aquelas palavras que vão completar o nome, certo? E aí, ó, sempre iniciam com uma preposição de, ao, com, para, no, certo? E aí por diante. Às vezes até o a, dependendo do caso, pode ser uma preposição. Vamos analisar agora a sequência. Atenha-se às orações a seguir, certo? No intuito de destacar o complemento nominal por elas. Então, você vai pegar o seu caderninho e vai anotar. Letra A. Qual é o complemento nominal que você destacaria? Lembrando que o complemento nominal é aquele complemento que vem o verbo, depois do verbo tem o nome e depois do nome tem o complemento desse nome, tá certo? Então, se você marcar o que vem depois do verbo, você vai fazer errado, tá? Vou lhe dar uma dica aqui. Por exemplo, fui, que é o nosso verbo. Aí você diz assim, o complemento nominal é leal. Não. Leal é o complemento verbal, porque ele vem depois do verbo. O complemento nominal de leal é com seus amigos. Por quê? Porque veio depois de leal. Então, ele faz referência a leal. Ok? É assim que você vai fazer. Então, você vai fazer da letra B, C, D e E. E depois a gente vê o gabarito para ver se você acertou. E na 12ª questão, os termos destacados estão corretamente classificados, exceto em. Ou seja, tem um aí que foi classificado de forma errada. Aí você vai analisar juntamente comigo agora e vai dizer se é esse que está certo ou se quem está errado você também vai marcar a sua letrinha. Ficar encantados com a sua gentileza, objeto direto. Com as mãos no rosto, parecia petrificado, predicativo do sujeito. Quanto tempo perdido em brincadeira, adjunto adnominal. Procurava alívio para seus sofrimentos, complemento nominal. E a mim, pobre infeliz, todos abandonam, aposto. Tá? Você sabe a questão que não está condizendo com a informação, certo, da sua classificação, então você marca. Vamos para o gabarito? Bom, então, ó, como vimos na questão anterior, com seus amigos, complemento nominal do nome aqui no caso leal, certo? Que é um adjetivo, certo? Vamos lá. Algumas empresas determinaram uma limitação dos lucros, complemento nominal de limitação. Os alunos apresentaram resistência ao aumento da mensalidade. Ao aumento da mensalidade, complemento nominal de resistência, tá certo? Estamos contentes com sua visita. Com sua visita, vou apagar aqui para não ficar tão feio. Com sua visita é complemento nominal de contente, certo? Aqui a setinha. E todos os projetos foram benéficos à população. Olha o A aqui com crase, também indicando a preposição relacionada a benéficos, tá? Então, é assim que nós faremos a identificação do complemento nominal. E na letra
A aqui da 10ª questão responde corretamente, certo? Ao complemento pelo fato de gentileza não ser um objeto direto. Gentileza nesse caso aqui, tá? É objeto, na verdade aqui, certo? É objeto indireto, certo? Não direto. Então por isso está errado, certo? Vamos lá avançar. 13ª questão. Não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. O termo de destaque é complemento nominal, objeto indireto, direto, sujeito, agenda passiva, né? Levando em consideração, ó, que tem uma preposição. E aí qual é, pessoal? Essa preposição veio depois do nome, compatível é um nome ou é um verbo? Aí você vai fazer a sua análise para depois marcar a questão. E a 14ª questão, tá? Identifique a alternativa em que aparece um complemento, ou seja, você vai marcar apenas que tem um complemento nominal, tá? E você já sabe que para ser complemento nominal tem que completar o nome, tá? Então vamos lá. Geralmente o complemento nominal fica no final, então eu vou tentar dar uma ajuda aqui a vocês. Então, ó, a carga, outro, perdê-lo, frio, brevemente. Então esses aqui, um deles pode ser o complemento nominal ou não. Vamos lá ver a questão? Bom, nesse caso aqui, ó, com a sua posição é o complemento nominal de compatíveis, ok? Ó. Então por isso que responde a letra A. Mas professor, tem preposição, mas compatível não é verbo. Se fosse verbo, seria objeto indireto, ok? E na 14ª questão, ó, medo é a nossa palavrinha, o nosso nome aqui, e de perdê-lo é o complemento que está completando o sentido do medo, tá? Então nesse caso aí você tem medo como objeto direto e de perdê-lo como complemento nominal. Vamos agora para a nossa última questão. Identifique a frase em que não há um complemento nominal, ou seja, 4 delas têm e uma não tem. Qual delas é? Aí você vai ter que fazer essa análise. Os ataques ao Iraque foram criticados pelo governo da Rússia. Eu vou grifar a partir da preposição aqui para você depois fazer sua análise. Jamais houve atraso no pagamento dos empregados pelo sindicato. O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo. Sua preferência por músicas dos Beatles merecia ser compartilhada, certo? A dos Beatles merecia ser compartilhada. O movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia, tá certo? Ó, som e ritmo, tá? E aqui, ó, da melodia. Então, sempre fazendo referência. Esse aqui faz referência a esse. Você vai analisar se eu fiz certo e depois vai marcar a sua questão. E a 16ª questão, a oração que apresenta complemento nominal é, só tem um aqui. Aí você vai ver. É essa aqui, de ajuda, a sociedade, a paz, por nós ou nossos conhecimentos. Então, uma dessas está certa. Vamos agora para o gabarito. Fez corretamente a sua opção, marcou a sua letrinha, bora conferir. Então, ó, o movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia, certo? Ou seja, neste caso daqui, o único que não é um complemento nominal, certo? É esse aqui, ó. Acompanhavam o som e o ritmo da melodia. Nesse caso aqui, eles são objetos, certo? Do verbo acompanhar. E por isso não são complementos nominais. Mas observe, pelo governo da Rússia, certo? Aqui, ó. Pelo sindicato, relacionado a empregados. Aqui, um pesadelo contemporâneo. Aí nesse caso daqui, ó, relacionado também. E tarará, por músicas, certo? Preferência por músicas. Então, nesse caso daqui, nós temos esses complementos nominais e temos esse aqui sendo a questão em que só apresenta um complemento nominal porque o resto era verbo. Observa aqui, ó, úteis,
é um adjetivo. Necessita é verbo, aspira é verbo, foram feitos é verbo e amplia é verbo. Então, a única que está correta é essa aí. Ok? Bom, pessoal, temos umas atividades para vocês também no portal, que vocês vão ter o privilégio também de fazer e vai valer ponto. Como assim vale ponto, professor? E tem isso também? Tem. Então, assim como fazemos testes, fazemos avaliações, temos atividades também que correspondem à pontuação. Então, se você faz e manda para mim, você vai ganhar. Vou deixar, certo, o endereço do e-mail para que vocês, após responder, enviarem para mim. Então, se você não enviar, acarreta que você vai ficar sem nota, vai ficar sem ponto, tá certo? Então, por favor, façam isso, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a todos e até lá.